Olá, graça e paz, meu caro amigo, minha cara amiga. O meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu sou formado em teologia, história da igreja, filosofia, ciência da religião, ensino religioso, enfim. Aí me fizeram algumas perguntas, eu gostaria de ler esse texto com vocês. Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 1 a 3, diz assim: Jesus em Nazaré e a incredulidade dos seus habitantes. E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada ou ensinada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele, isto é, Jesus. E há pontos polêmicos na Bíblia. Me perguntaram, irmão Fabrício, irmão que é um estudioso, pesquisador da Bíblia, da teologia, da filosofia, da religião, da Bíblia de um modo geral, um grande comentarista, pesquisador bíblico. Aí foi a pergunta, né? As pessoas costumeiramente fazem perguntas contra a parede. Até alguns pastores, teólogos, professores de seminário, que muito me honra, quem sou eu? Mas passo a minha vida pesquisando, lendo a Bíblia e analisando de modo acadêmico, na faculdade, no seminário de teologia. Mas aí me perguntaram, onde Jesus passou dos 12 anos? Onde Jesus viveu e estava? Dos 12, 13 anos que a Bíblia fala, e passa um silêncio até os 30, 33 anos. Até os 30 anos. É um silêncio. É uma grande lacuna, um grande hiato. Né? Um grande interregno, né? Um vácuo, uma lacuna a ser preenchida. Aí que eu falo, quando a gente aprende o seminário, a faculdade de teologia, a faculdade, o seminário forma teólogo, não forma pastor. Eles dão a ferramenta necessárias, né, para as pessoas se formarem em teologia, em filosofia, no seminário, na faculdade. Pelo menos foi o meu caso, Fabrício Barreto. Não é o seminário, a faculdade de teologia que forma pastor, forma teólogo, estudioso da religião e da Bíblia e da teologia. Mas algumas ferramentas exegéticas e hermenêuticas a gente aprende. A gente tem que pegar os versículos mais claros e colocar ao lado do mais obscuro, né? O mais difícil, o texto mais claro, para poder você, no Novo e no Velho Testamento. Mas existem fontes extras bíblicas que nós chamamos de pseudoepígrafos, ou pseudoepígrafe, ou apócrifos, que são textos espúrios não inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas contam como textos históricos, narrando a infância de Jesus, a juventude de Jesus, a adolescência de Jesus, do 12, 13 anos até a idade adulta, 30 anos. Alguns especulam que Jesus esteve no Tibete, aprendendo ali com monges, com sábios ali tibetanos. E o ouro, incenso e mirra, que lá os 3 reis magos, que eram astrólogos, que foram levar ali presentes quando Jesus nasceu, ele pegou o ouro ali e ele pagou
ali estudos que ele teve ali no Oriente ou no Tibete. Outros falam que Jesus foi para Alexandria, no Egito. Havia ali bibliotecas, uma biblioteca famosa de Alexandria, que havia ali muitos livros. Depois ela foi saqueada, foi incendiada, destruída. A biblioteca de Alexandria, no Egito, que rivalizava. Era a cidade de Atenas, da Grécia, Roma e Alexandria, que eram as cidades mais antigas e famosas pelas suas bibliotecas e pelos seus livros. A sabedoria na teologia, na filosofia, na religião, enfim. Mas até onde eu pesquisei, e há textos aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, há artigos aí digitais e impressos também, há fontes acadêmicas pesquisando sobre o Jesus histórico, o Jesus narrado nos evangelhos da Bíblia e o Jesus histórico. Há também Ernest Renan, Reimarus e outros estudiosos sobre a vida de Jesus. Mas a Bíblia só narra isso aí, dos 12 anos, quando os pais Maria e José encontraram Jesus no templo. Eles fizeram acerca de uma viagem, a família de Jesus, e ele se perdeu da família. E quando eles voltaram ali e foram para Jerusalém no templo, o texto diz que Jesus estava ali. Eu gosto muito desse texto, amo. Irmãos e irmãs, Jesus estava ali conversando, discutindo religião, filosofia, assuntos aí intelectuais elevadíssimos com os sábios ali, os fariseus, os essênios, os doutores da lei, os magistrados, enfim, os estudiosos e religiosos do tempo de Jesus, com toda aquela sabedoria e que admiravam de um filho de carpinteiro, de José e de Maria, ter tanta sabedoria, tanto cabedal de conhecimento fascinante que Jesus teve, e narrando e falando as Escrituras, a Torá, a lei judaica, com profundidade, com muita profundidade, e elevadíssimo padrão moral e espiritual e intelectual que Jesus tinha aos 12 anos. Mas aí há sempre essa incógnita, né? Esse ponto de interrogação. Estão querendo saber onde Jesus estava dos 12, 13 anos até os 30 anos. Alguns falam que estaria em Nazaré e em Cafarnaum, na carpintaria, trabalhando, né? Provavelmente, segundo os eruditos, teólogos e estudiosos, José, né, irmãos? José teria falecido. Jesus ainda jovem, adolescente. Outros comentam que esse casamento que Jesus fez na boda de Caná, transformou água em vinho. Não estou falando que eu acredito, Fabrício. São coisas que a gente estuda e pesquisa. Teria sido o casamento de José. Ou outro casamento de um parente próximo de Maria, ou Jesus ou José. Yosef, seu pai terreno. Outros falam que José seria viúvo. E essas irmãs aí que falam irmãos de Jesus seriam meio irmãos por parte de pai de Jesus. Aí alguns católicos, segmentos da teologia católica, alguns padres advogam, defendem essa tese, que Maria não teve filhos. Ela só teve Jesus, não é? Continuou virgem depois do parto, segundo os católicos, e que esses irmãos e irmãs que a Bíblia fala seriam primos ou filhos de um outro casamento. O primeiro casamento é de José, e Maria casou com José viúvo. Não estou falando que eu acredito, estou falando que são estudos que nós fazemos. E alguns falam que Jesus estaria no Tibete, estudando ali com sábios, com monges, sacerdotes ali tibetanos,
no Oriente ou na Índia, com sábios ali, ou chamados sarus, né? Sófos ou sarus, que eram sábios ou filósofos indianos ou hindus. Provavelmente Jesus estaria no Egito, Alexandria, ou na Índia ou no Tibete. E o mais provável é que Jesus passou dos 12 aos 13 anos, se é aquilo que eu acredito, que a teologia clássica católica e evangélica protestante acredita que Jesus passou na Bíblia entre os 12 anos de idade, ou 13, até os 30 anos, que quando ele começou o seu ministério, que foi batizado por João Batista, num lugar chamado Enom, perto de Salim, no Rio Jordão, porque havia muitas águas, e foi batizado pelo seu primo terreno, filho de Isabel, prima da sua mãe Maria, Isabel. João Batista batizou Jesus e ele começou seu ministério, sua pregação do reino, dos 30 aos 33 anos, portanto 3 anos de ministério e pregação, Jesus e os apóstolos. Então, a meu ver, é o que eu mais aceito, os teólogos atuais, que Jesus teve dos 12 ou 13 anos até os 30 anos, na sua carpintaria, trabalhando para sustentar a família dele, Maria e sua família, porque José, seu pai terreno, havia falecido. Maria ficou viúva, sua mãe. Então, aí que eu falo, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pesquisa a teologia, a religião, a Bíblia, para poder afirmar certas coisas. Então, a minha pergunta é, irmão Fabrício, onde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos? Na carpintaria, em sua terra natal, em Cafarnaum, né? E a sua terra natal. Alguns falam que ele esteve no Tibete, outros falam que ele esteve na Índia, com sábios hindus e indianos, ou filósofos chamados saris ou sarus, e outros falam, alguns falam que ele teve em outros países, na Fenícia, por exemplo, em Alexandria, no Egito, perto da biblioteca famosa de Alexandria, com seus vários exemplares de livros e textos antigos, de religião, de cultura, de artes, de filosofia, enfim. O mais aceito pelos teólogos tradicionais, e eu me incluo neles, é que Jesus esteve dos 12 aos 30 anos na carpintaria do seu pai José com a sua mãe Maria. Amém? Deus abençoe.